Muitas dorameiras ficaram tristes porque recentemente trouxemos um vídeo pro canal com os novos doramas que estão confirmados para estrear em agosto. Mas os doramas chineses nem sequer passaram perto dessa lista. Por isso, se você prefere assistir doramas chineses ao invés dos coreanos, fica comigo até o final porque o vídeo de hoje foi feito especialmente para você. Olá amigos dorameiros, bem-vindos de volta ao meu canal. Dona China finalmente anunciou publicamente quais serão os novos doramas chineses que irão estrear em agosto, e eu vim correndo compartilhar tudo com vocês. Por isso deixa o like, se inscreve no canal, e bora começar porque agosto vai ser um dos melhores meses do ano em termos de lançamentos chineses. Tô muito animada com a lista de hoje, então já vou começar logo de cara com o dorama que já faz o mês de agosto inteiro valer a pena, e eu estou falando de Lenda da Generala. É isso mesmo, meu povo, isso não é trollagem. Um dos doramas mais aguardados do ano finalmente vai ao ar, e a melhor parte é que ele está confirmado para estrear na primeira semana de agosto. Quem é fã fiel provavelmente já deve ter me visto falando desse dorama algumas vezes aqui no canal, porque estou falando desse dorama desde o ano passado. Mas caso você tenha caído aqui de paraquedas, o dorama em si irá retratar uma história de amor com protagonista forte, inteligente e decidida. Aliás, esse dorama será estrelado pela mesma atriz que atuou como protagonista nos doramas Me Ame, Ame Minha Voz e O Aroma do Tempo. Já o protagonista masculino será interpretado pelo mesmo ator que conquistou inúmeros corações ao atuar como protagonista secundário no dorama Minha Jornada até Você. E depois dessa não preciso nem dizer que as expectativas para esse dorama estão altíssimas. Dito isso, a trama em si basicamente gira em torno de general feminina de coração gentil, mas com um espírito forte, que cruza com o caminho de um general que é o completo oposto dela, sendo um homem frio e indiferente, com proezas marciais impressionantes. Por isso a dupla resolve unir forças para ajudar os fracos e eliminar ameaças externas. Mas não esperavam que ao fazer isso acabariam encontrando o amor. Inclusive sei que já falei bastante sobre esse dorama, mas como último detalhe, não posso deixar de mencionar que ele segue o mesmo estilo dos doramas. Uma jornada para o amor, peões do amor e quem governa o mundo. Depois de um casal desses fica até difícil superar, mas eu prometo que a próxima indicação vai ser tão boa quanto. Pois Bom Apetite, Vossa Majestade finalmente ganhou uma data de estreia. Esse é um dorama coreano, que teve sua data de estreia confirmada depois que o nosso vídeo com os novos lançamentos de agosto já havia ido ao ar. Por isso aproveitei nossa lista de hoje para adicionar aqueles doramas que tiveram sua data de estreia confirmada tardiamente. Sendo assim, não estranhe se ver outros doramas coreanos na nossa lista de hoje. Dito isso, devo confessar que essa é uma indicação que estou bastante ansiosa para conferir, pois ela marca o retorno da atriz Imagem Yeon-ah de volta para as telinhas, e para quem não conhece, essa é a mesma atriz que atuou como protagonista no famoso dorama Sorriso Real, que aliás diga-se de passagem merece toda a fama que tem. Mas chega logo de enrolação e vamos ao que interessa. Esse é um dorama de romance histórico sobre uma chefe francesa de sucesso que no dia mais feliz da sua vida, acaba misteriosamente transportada para a Era Joseon. Em vez de assumir o cargo de chefe em um bistrô 3 estrelas em Paris, ela se vê diante do pior tirano da história e é obrigada a preparar uma cozinha real para ele, após o mesmo se apaixonar por sua comida. De acordo com rumores, mais uma estreia que chegará em breve em nossas telinhas é o dorama Quando o Destino Traz o Demônio. Essa é a história de uma jovem sem ambições na vida, que acidentalmente encontra uma mansão milenar nas montanhas que abriga um imortal, selado há 500 anos. Conforme ela o ensina a ser uma pessoa melhor, e se adaptar à nova realidade, a dupla rapidamente dá início em uma história de amor que perdurará por 3 gerações. Voltando para as produções coreanas, mais uma indicação que não pode ficar de fora da sua lista é o dorama Minha Estrela Dourada. Retratando uma comédia romântica inusitada, o drama tem início depois que uma atriz em ascensão sofre um acidente no auge de sua carreira. Por causa disso, ela inevitavelmente foi forçada a se afastar, mas após 25 anos longe dos holofotes, ela decide retomar de onde parou. Dona de Uraba finalmente está de volta em nossas telinhas, e dessa vez para mostrar que sabe fazer muito mais do que apenas atuar em doramas de romance. Essa é uma produção que já se encontra em andamento, e nela vamos acompanhar uma história de investigação policial sem romance, sobre uma detetive que acidentalmente interrompe uma operação policial ao resgatar uma garota traficada.
E graças a isso recebe uma promoção que a torna nova diretora do escritório antitráfico. Mas nem todos estão felizes com sua promoção, principalmente devido ao fato de que ela claramente demonstra ter uma certa falta de experiência. Mas conforme prova suas habilidades e conquista seu respeito, ela inesperadamente faz alguns aliados, unindo forças com o ex-detetive disfarçado para solucionar uma série de casos arquivados. Depois do grande sucesso que Lenda dos Heróis se tornou após ir ao ar lá em 2024, foi confirmado publicamente que em breve chegará uma nova adaptação ambientada no mesmo universo, dessa vez com nossos heróis se encontrando para um duelo final. Para manter a graça da produção, não iremos dar muitos detalhes, pois o verdadeiro prazer está em descobrir aos poucos conforme os episódios avançam. Mas a trama em si basicamente gira em torno de 5 grandes figuras lendárias cujos passados incalculáveis moldaram o mundo das artes marciais. Mas à medida que segredos do passado ressurgem, uma nova geração de heróis nasce para levar adiante o espírito de cavalheirismo. Sempre me perguntam sobre os novos doramas na Netflix, e infelizmente neste mês de agosto teremos poucos lançamentos que serão adicionados no catálogo da Netflix, sendo que um deles vai ao ar amanhã, e o outro chegará na primeira semana de agosto, e o dorama em questão é ninguém menos do que a Emma. Um dorama de comédia ambientado nos anos 80 que centra na jornada de uma das atrizes mais famosas dos anos 80 com um temperamento explosivo. Ela é escalada para estrelar um dos filmes mais aclamados da época, mas infelizmente acaba sendo expulsa do filme devido ao seu temperamento. Para substituí-la, os produtores decidem realizar um leilão, onde a vencedora acaba por ser uma dançarina de boate que sonha em se tornar atriz. Marcando o retorno de inúmeras celebridades de sucesso, a Ascensão Imortal recentemente chegou em nossas telinhas para conquistar nossos corações. Inclusive já comentei sobre esse dorama em um dos vídeos recentes do canal, mas caso tenha caído aqui de paraquedas, a trama em si gira em torno de um jovem pobre, mortal e comum que é aceito em uma seita e se torna um discípulo não oficial por acaso. Com sua aptidão medíocre, ele deverá atravessar com sucesso o perigoso caminho da cultivação, enfrentando demônios malignos e seres celestiais antigos para estabelecer um lugar para si mesmo em sua seita, sem que seja notado por aqueles que podem prejudicá-lo. Lembrando que esse é um dorama com romance, embora o romance não seja o foco principal da trama. Caso esteja em busca de algo para começar a maratonar hoje mesmo, conheça o dorama Olhar Profundo. Um romance proibido com química escaldante, onde uma mulher de cidade grande decide retornar para sua terra natal, a fim de dar início em um novo capítulo em sua vida após passar por alguns contratempos inesperados. Chegando lá, ela se depara com um homem com atitudes frias, mas um olhar gentil e afetuoso, por quem se sente atraída. À medida em que sua atração passa a se tornar cada vez mais forte, eles dão início em um amor avassalador. No entanto, seu relacionamento é posto à prova quando ela descobre que a família dele está ligada à morte repentina de sua mãe. Com data de estreia confirmada para ir ao ar hoje, Ondas Calmantes. É um dorama histórico de mistério que, aliás, parece ser muito bom. A trama é centrada em um dos detetives mais respeitados do Império que vê sua vida virar de cabeça para baixo, após ser acusado de ser um temido demônio no dia de seu casamento. Carregando as acusações de trair o país e assassinar seu mestre, ele foge, deixando tudo para trás, e dando início assim a uma jornada de exílio. Contudo, 3 anos depois, ele retorna para a capital determinado em limpar seu nome. Diferente de nossas indicações anteriores, Ligados pelo Pecado, é um dorama que já foi ao ar há meses, mas só fui descobrir essa pérola escondida bem recentemente. Então, para as dorameiras que gostam de um romance proibido, ambientado na era republicana, e que ainda de quebra conta com um casal forte, inteligente e apaixonante, fica aqui a indicação. Nesse dorama vamos conhecer a filha mais velha de uma família rica que está determinada em herdar os negócios da família. Contudo, quando seu irmão acaba ferindo outra garota, ela se vê na obrigação de se encontrar com o irmão da garota, e lhe oferecer um emprego como guarda-costas a fim de resolver a situação. A princípio, seu comportamento imprudente e espirituoso acaba dificultando o trabalho do rapaz, mas, aos poucos, eles começam a se sentir atraídos um pelo outro. Infelizmente, por um golpe do destino, o casal é forçado a se separar antes mesmo que pudessem ficar juntos, com ela sendo forçada a se casar com outro homem, enquanto ele vai para o exército. Mas quando a nação entra em colapso, ele volta para salvá-la, ressurgindo uma velha chama que nunca se apagou. Lembrando que o final desse dorama é bastante decepcionante, então não assista aos últimos 3 episódios finais.
Agora que te contei quais os novos doramas chineses que estão confirmados para estrear em agosto, me conta aqui embaixo qual dessas estreias você vai adicionar na sua lista. Não esqueça também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um grande beijo para vocês e até a próxima!